abençoe as nossas vidas, receba as nossas ofertas, nossos dízimos, como culto a Ti, e não deixe faltar em nossa casa. A cada um aqui abençoe, aqueles que têm sido dizimistas, aqueles que ainda não são, para que sejam despertados a esta grande parte e valor que nos entregarmos também financeiramente por amor da Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos à nossa profissão de fé. Glória a Deus. Aleluia. Nossa confissão de fé. Vamos lá? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, fala conosco por meio das Escrituras. Nós cremos que a Tua palavra, como nós declaramos, ela nos guia. Ela, Senhor meu Pai, diz acerca de nós. Nos guia realmente, e mediante esta guia, que nós cremos que a Tua palavra é quem conduz a Tua igreja. Guia-nos, em nome de Jesus, para que sejamos conforme o Teu querer e a Tua vontade. Repreenda toda distração, repreenda em nome de Jesus tudo aquilo que pode tentar impedir para recebermos a rica, a indestrutível palavra de Deus. Que essa semente, que é a Tua palavra, ela em nome de Jesus venha brotar em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia. No livro de Daniel. Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Glória a Deus. Repita assim comigo: temor consagrado. Temor consagrado. Isso é o nosso tema hoje neste culto fé. A termos Daniel 5, a partir do primeiro verso. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o temor com o sagrado, respeito com aquilo que é santo. Amém? O respeito com aquilo que Deus separou para si. Amém? Aleluia. Daniel 5, todos encontraram? O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei e seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém,
E beberam neles o rei, seus grandes, suas mulheres e concubinas. Beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, ferro, de madeira e de prata. E na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, e escreviam defronte do catiçal, na estucada parede do palácio real. O rei via a parede da mão que estava escrevendo. Então o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos relaxaram, os seus joelhos bateram um no outro, e ordenou o rei com força que se introduzissem os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e falou ao rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura e trará uma cadeia de ouro ao pescoço, e será no reino o terceiro dominador. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perturbou-se muito, e mudou-se nele o seu semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete, e falou à rainha e disse: ó rei, viva eternamente, não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefes dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores, porque se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, a qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chamou-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Amém? A leitura um pouco extensa, mas necessária a nós. Aqui estamos falando num período onde o povo de Deus, a nação de Israel, estava dentro da Babilônia, no exílio babilônico. Para quem não sabe qual é o exílio, era muito comum naquela cultura da época os povos guerrearem uns contra os outros. E naquelas guerras, a tropa vencedora, o reino vencedor, ele tomava o reino que foi vencido, o reino que foi subjugado, né? E ali governava sobre ele, dominava sobre ele. E neste período, antes de acontecer o exílio, essa saída do povo de Deus, da sua cidade, da sua terra, para rumo à Babilônia, o império, eles estavam, a nação, o povo, em pecado, o povo em desobediência. Deus levantou homens, profetas, mensageiros de Deus, para dar a direção à nação. A nação era governada pelo rei, em aliança com um sacerdote e um profeta. Mas a nação, o rei estava fora dos princípios, e a nação caminhava contra a direção que era dada por Deus por meio dos profetas. Deus levanta Jeremias, Deus usa Ezequiel nesse período, mas Jeremias é bem categórico sobre eles atentarem para a palavra de Deus, e a nação não ouvia. Então veio aí o cativeiro, este período de prisão, onde a nação foi subjugada, escravizada e retirada da sua terra natal, de Jerusalém, e levado como prisioneiros ali para a Babilônia.
E ali estiveram durante 70 anos. Mas neste período específico deste texto, o texto relata que um rei chamado Belsazar, este nome Belsazar significa, provavelmente, em estudos arqueológicos, indícios encontrados, como filho de Bel, é um filho de um ídolo, possivelmente de algum ídolo de imagem, de escultura da Babilônia. E ali este rei, que era neto de Nabucodonosor, aqui a Bíblia diz filho, no sentido de linhagem, no sentido de família, mas ele era neto, ele era filho de Nitócles e de Nabonido. Ele era neto de Nabucodonosor. E este rei Belsazar, este filho de Bel, ele marcou uma festa. O rei Nabucodonosor já havia morrido. O povo de Deus, ele estava ali no exílio. E neste período em que inicia-se, com o governo de Belsazar, neto de Nabucodonosor, o povo de Deus já estava no exílio há 44 anos. 44 anos sob o governo de Nabucodonosor. Nabucodonosor, um homem que não tinha nada a ver com a fé, mas Deus permite Nabucodonosor entrar em Jerusalém, saquear, levar os tesouros, os utensílios do templo, isso mesmo, do templo de Deus, e ali guardou ali num certo local ali na Babilônia. E este descendente de Nabucodonosor, este Belsazar, ele resolve fazer uma festa, mas lembrando que a Babilônia, com a morte de Nabucodonosor, ela entra em um terrível declínio, e o império ele é marcado por chacinas, isso mesmo, por homicídios, por guerras, no sentido de briga pelo trono, e mostrou muito bem isso naquelas novelas da Record, quem assistiu. Cri, 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 cri. Você estava na Globo, né, crente? Vendo as novelas globais. Sangue de Jesus tem poder. Enfim, mas mostrou isso com muita clareza. Qual que era o nome da novela? Você lembra? Dessa novela da Record? Enfim. Não. Não, não foi isso, foi uma outra. 10 Mandamentos? Não. Rick Lázaro, é isso mesmo. Rick Lázaro, vem contando tudo, isso aí. E esse neto de Nabucodonosor, ele resolve fazer essa festa. E aí ele chama os seus grandes, e ele começa a beber vinho na presença destes homens de importância para a nação da Babilônia, para o reino da Babilônia. E aí ele começa a tomar vinho onde? Nos utensílios que estavam no templo. O interessante é que Deus, ele conhece os seus utensílios. Repita comigo: Deus conhece os seus utensílios. Vamos entender um pouquinho sobre esses utensílios. Abra sua Bíblia em Números 4, versículo 7. Diego, com a sua voz de trovão. Números 4, 7. Se for a versão de Almeida, revista e corrigida, eu acho que ela vai escrever com muita clareza. Números, um dos primeiros livros da Bíblia, lá no início, depois de Gênesis, Êxodo, Levítico. Números 4, 7. Leia para a gente aí, Diego, voz de trovão. Também sobre a mesa da proposição estenderam um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes de incenso, as taças e as jarras. Também o pão contínuo estará sobre ela. Então, só segura aí um pouquinho. Então aí a gente fala aí sobre um preparo, né? Estender um pano azul em algum lugar,
ia colocar taças, falou de utensílios. Mas vamos entender com mais detalhes? Lê para a gente aí, Rogério, o versículo 1 em diante, Números 4, do versículo 1. Bem alto para a gente. Números, pode ficar de pé, lê, ou então ler alto, assim. Do jeito que você achar melhor, deixe que lê alto. Números 4, do 1 em diante, pode ler. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: levanta o censo dos filhos do pátio, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima, até os 50, será todos aqueles que entraram em serviço, para exercer algum cargo na tenda da congregação. Só um minutinho. Então Deus levanta um grupo da tribo de Levi, dos filhos de Coate. Coate não é um refrigerante, tá? É o nome de um descendente aí, que vem ser um ancestral, na verdade, de Arão, sumo sacerdote. E os filhos desse Coate eram chamados de coatitas. Esse Coate era um dos filhos de Levi. Levi era um dos filhos de Jacó. Isso aí. Aí, se esse aqui fosse escola dominical nele, aí não tem, eu vou falar célula nele, carisma nele. Vamos estudar, ô glória. E esses coatitas eram descendentes de Coate, filhos de Levi, ancestral aí de Arão, sumo sacerdote. Então eles foram designados para o serviço, um serviço da tenda da congregação, serviço do templo, digamos assim, do templo, serviço da igreja, vamos dizer assim, da época. E qual era o serviço deles? Eles eram separados para cuidar dos utensílios sagrados. Pode prosseguir no texto, Rogério. É este o serviço dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando, a partir do arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por cima lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ele estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças, as galhetas, também o pão contínuo estará sobre ela. Isso aí, tá bom. Então deu para a gente entender aí claro que descreve detalhes, né? Que esse recipiente deveria ser protegido, a arca da aliança deveria ser tampada, todo um ritual mostrando que proteção e cuidados com os utensílios sagrados. Ou seja, somente a família, os descendentes de Coate, os levitas, Arão, o sumo sacerdote, a família de Coate, a tribo de Levi, eles tocavam nas coisas santas e olhavam para ela. Não era toda a nação que tinha acesso a tocar nos utensílios sagrados, a tocar na arca, a cuidar do serviço da tenda da congregação. Era um grupo específico, separado por Deus, com esta missão. Repita comigo: Deus conhece os seus utensílios. Então eu pergunto, aqui este rei, ele fez uma grande festa, e o que ele toca? Nos utensílios sagrados. E aí o que acontece quando ele começa a beber vinho nestes utensílios? Ele começa a beber vinho com mulheres, com concubinas, e fazer a algazarra, a orgia, a festa maluca com os utensílios da casa de Deus. Ele começa a fazer uma rave, né? Vamos traduzir para a linguagem hoje. Vamos lá, uma balada com os utensílios sagrados. Ele pega tudo junto e vamos para a balada. Fica todo mundo doidão, dançando funk, descendo até o chão e tomando vinho nos utensílios sagrados, para você entender a bagunça que estava o negócio. E aí, quando trouxeram os utensílios que estavam onde?
que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém. O que é que eles fizeram? Beberam neles o rei, seus grandes, suas mulheres e concubinas. E não bastava só beber não, versículo 4, beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro. Deus não divide sua glória com ninguém. Deus não divide o que é seu. Tem gente que já está entendendo o mistério. Deus não divide o que é seu. Vou só te instigar já para o que a gente vai ver daqui a pouco. Você é de quem? Vou só te instigar. Deus não abre mão dos seus. Você é de quem? Aleluia. Mas aí eu pergunto, eles fizeram essa balbúrdia e na mesma hora apareceram os dedos de mão de homem que escreviam naquele palácio, naquela casa estucada, enfeitada, adornada, no palácio real, a parede da mão que estava escrevendo. E o que será que essa mão estava escrevendo, hein? Isso a gente vai ver lá no versículo 25. Mene, mene, tekel, parsim. Bonita essa fala, né? Mas o significado não é muito bonito não. Versículo 26, 25, Daniel 5, 25 e 26. Vamos ler o 24 para a gente entender. Então foi enviada daquela parte da mão e escreveu esta escritura, versículo 25 de Daniel 5. Mene, mene, tekel, parsim. Esta interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Perse, parsim ou Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos persas. Olha o que a mão escreveu. Mas era só uma festinha, não tem nada a ver. Ele estava só tomando um vinhozinho com os amigos, mas tomando vinhozinho e festejando com aquilo que era de Deus. Repito, Deus conhece os seus utensílios. Deus conhece aquilo que é seu. E aí pergunto, por que então Nabucodonosor, sendo um pagão, sendo ímpio, ele vem a Jerusalém, leva aquele povo como prisioneiro, como cativos, levam eles para a Babilônia, ele toca nesses utensílios sagrados, leva e nada acontece com ele. Por quê? Irmãos, Deus levanta o ímpio no dia da sua ira. Repito, Deus levanta o ímpio no dia da sua ira. Que isso, pastor? Você está pregando heresia? Deus levanta o ímpio para permitir o mal? Não sou eu que falo isso não. Abre a sua Bíblia em Provérbios 16, 4. Provérbios 16, 4. Provérbios 16, 4. Diz assim, Provérbios 16, 4. O Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até os ímpios para o dia do castigo. Algumas versões dizem até o ímpio para o dia do mal, até o ímpio para o dia da sua ira. O Senhor criou tudo o que existe com um propósito definido, até os ímpios para o dia de castigo. Ei, te pergunto, quem estava sendo subjugado? Quem estava recebendo castigo? Jerusalém, o povo de Deus. Por quê? Porque não dava ouvidos à voz do profeta, não dava ouvidos à voz de Deus, porque o profeta, ele era um mensageiro, aquele que apontava a direção, o homem levantado por Deus para guiar a nação. E o que a nação fazia? Dava as costas e fazia do seu jeito. E aí Deus levanta quem? O ímpio. Nabucodonosor, para quê?
para um propósito definitivo, como diz Provérbios 16:4, porque Deus Ele levanta tudo com um propósito definitivo, até os ímpios para o dia do mal. Aí Deus levanta Nabucodonosor, um pagão, que vem e toca nos utensílios, mas não acontece nada. Mas por quê? Porque ele foi levantado por Deus, com um propósito. Qual é o propósito? Trazer o povo de Deus ao exílio, para disciplinar o povo, porque Deus disciplina aquele que ama. Tem gente que já começou a entender, aleluia. Muitas das vezes nós questionamos o porquê que está levantando este ímpio no meu caminho, o porquê que Deus está permitindo ele que é ímpio fazer isso. Na verdade, a sua e a minha pergunta não tinha que questionar o porquê. Muitas das vezes somos subjugados, o porquê o dia mal na nossa vida, ou na vida daquele que serve a Deus, mas sim perguntarmos: será que estamos dando ouvidos à voz de Deus? Será que temos andado na guia de Deus? Será que estou vivendo conforme a vontade de Deus? Nós muitas das vezes questionamos a dor, por que está doendo, mas não investigamos a causa raiz. Será que essa dor é porque estou deixando de ouvir a Deus? Claro, irmãos, que estamos sujeitos às aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas nós precisamos despertar, e Deus nessa noite nos desperta a voltarmos para o que Ele nos diz, para a guia que Ele tem para mim e para você, para o plano dEle para nossas vidas. E aí Ele faz essa festança, e a mão de Deus aparece escrevendo para ele. O que iria acontecer? Mene, tekel, parsim. Contou Deus o reino e acabou. Ou seja, a consequência que ele sofreu por festejar com aquilo que não era para ser festejado, com brincar com aquilo que era sério, era o seu reino extirpado, o fim do seu reino. O que mais? Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Ou seja, ele estava com a vida errada, estava sendo cobrado pelo aquilo que ele viveu, estava pesado, e foi encontrado em falta, foi achado culpa nele. E Pérez ou Parsim, dividido foi teu reino, e dado aos medos e aos persas. E nesta mesma noite, se a gente for ler o texto no versículo 30, diz que naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. O pecado de Belsazar trouxe morte. Pecado gera morte. Tem gente brincando com o sagrado, e está brincando, e está falando: estou ileso, nada está me acontecendo, mal sabendo que de Deus não se brinca, com o sagrado não se brinca. Pessoas que estão levando uma vida, eu sou do louvor, maravilha, e canta como uma andorinha, canarinho da terra, bonito que só vem. Diz aí, como está a sua vida? Pastores, pregadores, bem vestidos, eloquentes, pergunto a nós, este grupo pastoral, como está a nossa vida? Temos andado na direção de Deus? Temos obedecido os teus princípios? Ou temos brincado com o sagrado? Repito, Deus conhece os seus utensílios, Deus conhece o que é o seu. Aleluia. Este rei foi só fazer uma festinha, e ele tenta resolver do seu jeito. Apareceu uma mão, os ombros ficou doido, a perna balangou, ai. Acho que ele até se borrou. A Bíblia não fala que ele se borrou, mas fala que, olha o que ele fala aqui, ó, versículo 6, mudou o seu semblante, ele deve ter ficado pálido, igual a parede. Versículo 6, seus pensamentos turbaram, ele ficou doido, né? Ai meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Que mão que é essa?
Que negócio que é esse? Que trem doido é esse? Ele era mineiro, né? As juntas dos seus lombos relaxaram. O murcho. Os seus joelhos bateram no outro, murchou os ombros e começou a bater o joelho, o ombro ficou todo molenga. Sabe o que é que diz isso? Na presença de Deus, até o duro, até o rei, ele tem que se curvar, porque quando a mão de Deus escreve, quando a mão de Deus anuncia, não há rei que permaneça, não há coração duro que fique de pé, não há coração que não se quebre, porque a mão de Deus quando se manifesta, meu querido, até o rei tem que se curvar. Cuidado com o que a gente tem feito consagrado. Hoje em dia se valoriza o ter. Foi o que ele valorizou. Eu tenho os utensílios sob minha posse, eu sou rei. Meu avô trouxe, é da Babilônia, eu sou rei, eu faço o que eu quiser, né? Com Deus não se brinca. Tem gente levando uma vida religiosa. Sou católico, apostólico romano, sou crente batista, sou cristão maranata, sou assembleiano, sou quadrangulino, e por aí vai, sou da Santa Congregação Cristã do Brasil, e por aí vai. Mas que tipo de vida você está levando por detrás deste título, deste grupo religioso? Belsazar era rei. Ele era o rei, tinha poder que foi lhe concedido, mas brincou com o sagrado. E a mensagem da noite eu dei por título de temor com o sagrado. Temor, o que é o temor? É o zelo, o cuidado com o santo, com o sagrado, com aquilo que é separado. Aleluia. E hoje em dia se valoriza o ter. Muitas mães subjugando seus lares, abandonando muitas das vezes os filhos à mercê, em busca do ter. Eu preciso trabalhar, pastor Diego. Quem que vai bancar as minhas maquiagens? Quem que vai bancar meu salto alto? Quem que vai bancar minhas finas roupas? Aí o homem trabalha em 2, 3, 10 empregos. Quem que vai bancar a minha Hilux de luxo? Não é assim. Há contra alguma coisa contra as irmãs trabalhar? Não. Sou contra os irmãos terem carro de luxo? Também não sou contra. Eu sou contra a supervalorização do ter e o subjulgamento, ou me ajuda aí, professora, o subjugar o subjugar do ser. Valoriza o ter, mas não procura ser. O rei que ele era, eu sou o rei, mas ele valorizou o quê? O ter, pegar os utensílios, eu posso, é minha posse, é meu, mas não valorizou o ser um homem segundo o coração de Deus. Belsazar não era nenhum inocente, mas ele não era crente, mas ele era neto de Nabucodonosor. Gente, Nabucodonosor, ele reconheceu o Deus de Daniel como Deus dos deuses, como canta Lauriette, esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Esse é o Deus dos deuses. Será que esse menino, ele não tinha ouvido falar das maravilhas do Deus de Israel, meu irmão? Na Babilônia inteira, viu 3 homens que não se curvaram, mas Mesaque e Sadraque e Abednego entraram na fornalha e não tiveram medo. Mesaque e Sadraque e Abednego entraram na fornalha e não tiveram medo. O crente fiel não se atrapalha, pois Deus envia um homem para o homem na fornalha. Então, eles ouviram falar dessas maravilhas dos amigos de Daniel, que não se curvaram, foram lançados na fornalha de fogo ardente, e aí Deus envia o 4º homem da fornalha que passeava com ele, e eles não foram queimados. Ele possivelmente, ele ouviu falar das maravilhas que Deus fez a quem? Ao próprio Daniel, que foi lançado na cova dos leões e permaneceu vivo. Mas ele resolve
festejar consagrado. Só uma festa. Como pessoas, é só mais um emprego, é só ter mais uma possezinha. Mas e sua família como anda? Como anda o seu casamento? Como anda o seu coração? Como anda a sua vida com Deus? Você é utensílio de Deus, você é posse de Deus. Não brinque com você também mesmo, porque você é tesouro particular de Deus. Você é precioso para o Senhor. Deus te ama, Deus te ama. Não brinca com a sua vida diante de Deus, porque Deus pedirá a sua vida em conta. Aleluia. Deus, Ele tem ciúmes dos seus utensílios. Imagina de nós. Elas são umas taças de ouro, gente. Nabucodonosor, sabe por que ele não foi castigado? Porque ele cumpriu o propósito. Disciplina sobre Jerusalém. Foi usado por Deus para disciplinar a nação, corrigir. O povo ficou lá 70 anos, né? Só Ciro que veio libertar eles. Ciro não é bobo, devolveu os utensílios, tudo toma, esse povo tudo toma esse trem, tudo sagrado, e leva. Se quiser vocês voltar para a terra, as suas voltam. Aí acaba o exílio babilônico. Aí eles voltam a tocar as harpas que estavam nos salgueiros, voltam a cantar, aleluia, voltam a sonhar, regozijar. Mas aqui ainda não, eles estavam no exílio, no meio desta confusão, no meio dessa situação. E Deus tem ciúme dos seus utensílios. Imagina de nós. Tiago 4:5. Tiago 4:5. Se alguém achar aí, pode ler para mim. Eu prefiro que me ajude a ser mais rápido e escorrer aqui. Tiago 4:5. Ou cuidai vós, que estão em vão, diz a Escritura. O Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes, da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. O Espírito de Deus tem ciúmes. Espera aí, tem ciúme? Esse trem de ciúme eu pensei que era trem do capeta, esse negócio. Por isso que eu falo com a minha mulher, não tem ciúme de mim não. Eu falo com a mulher, não tem ciúme de mim não. Esse ciúme, irmão, não é na perspectiva humana. Esse ciúme quer dizer zelo. Zelo. Deus é um Deus zeloso. A nação, ela estava cometendo adultério espiritual. Ela estava indo adorar a outros deuses. E Deus tem ciúmes. Então, quando Deus disciplina, é um meio de Deus preservar, cuidar do seu povo. E aqui, quando a mão de Deus aparece escrevendo na parede, é um meio de Deus disciplinar também aquele rei, mesmo ele sendo um rei pagão, mas disciplinar, porque Deus estava mostrando ali: eu tenho zelo que é meu, eu tenho zelo com meus utensílios, eu tenho zelo com meu povo, eu tenho zelo com a minha história. Aleluia. E Deus se importa conosco, porque Ele nos justificou. Olha o que diz o versículo de 16 de Provérbios 24. Provérbios 24:16 diz assim: Provérbios 24:16. Deus se importa conosco. Olha o que diz: ainda que caia o justo 7 vezes tornará a se erguer. Os ímpios, todavia, são arrastados para a calamidade. Vou ler novamente: ainda que caia o justo 7 vezes tornará a se erguer. Amém. E que justo é esse? É o bonzinho? É aquele que Deus o justifica. O que é justificado? Para você entender a grosso modo, nós tínhamos um débito alto. Veio alguém e pagou o débito nosso. E a gente ficou bem na fita, sem dever nada na praça. A gente tinha um débito eterno com Deus. Desde que o pecado entrou na humanidade,
Todos nascidos de Adão passaram a ter um débito com Deus. Mas um homem chamado Jesus, sendo Deus e Senhor, ele desce o nível, ele deixa o esplendor de sua glória e se faz como um de nós. Isso é humildade. Descer da sua posição para se fazer como o outro. Ele desceu da sua glória para se fazer como um de nós. Humildade não é deixar ninguém pisar na gente, não é falar assim, Senhor, quero morrer sempre. É você descer da sua posição para se fazer igual ao outro. Você descer o nível para entender o outro. E Jesus desce da sua glória. Nasce de mulher, simplesmente para nos justificar, para aplacar a ira de Deus, para nos provar que é possível servir a Deus na nossa carne, para nos religar a Deus, para pagar a nossa dívida com Deus, porque a sua morte, a morte de Jesus, única morte de Jesus, uma vez ele morrendo, através do seu sangue, ele perdoa o pecado de toda a humanidade. Ou seja, o sangue de Jesus, ele nos purifica para sempre, purifica os que vão nascer, purifica toda a humanidade, purifica os que já nasceram. O sangue de Jesus veio para nos aplacar a ira de Deus, zelo pelas nossas vidas. Provérbios 24:16, ainda que caia o justo 7 vezes tornará a erguer. Por que eu li isso? Para mostrar que Deus se importa comigo e contigo. Se você cair, Ele vai te levantar, sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele cuida do que é seu. Se Ele se preocupou com taças de ouro, irmão, Ele não vai se preocupar com você que é filho dEle, para você que é criatura dEle. Deus se importa. Ele se importa com seu filho, Ele se importa com seu marido, Ele se importa com a situação adversa que você está passando, Ele se preocupa com cada detalhe, mas você precisa ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Se voltar para ser e não para o ter. Tem pessoas, irmão Alex, se perdendo na caminhada, que está tão focado no ter. E a cobrança da sociedade em ter. Eu preciso me vestir muito bem, porque eu preciso me apresentar muito bem para as pessoas. As mulheres são muito cobradas. Eu preciso estar no saldo, eu preciso estar maquiada, eu preciso disso, preciso daquilo. Eu tenho que trabalhar e ganhar muito. Eu preciso ser alguém no mercado de trabalho, porque senão eu vou ser pisada. Mas e as donas de casa? E as irmãs com lencinho na cabeça? Será que a que trabalha muito é melhor que a que não trabalha? Será que a com lencinho na cabeça é melhor que a que trabalha? Não, irmãos. Ninguém é melhor que ninguém. Porque Deus criou tudo o que existe com um propósito. Cada um tem a sua glória, a sua beleza, porque Ele nos justificou com um propósito. Então levanta a cabeça. Para de ficar dizendo que você não é ninguém. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Tem gente que chega numa igreja grande e fica habituada. O pastor está de sapato, eu estou de chinelo de dedo. Você é um ser, você é alguém importante para Deus. Se Deus se preocupou com um utensílio, Ele não vai se preocupar com a sua vida. Mas nós precisamos, meus queridos, nos atentar a ter zelo com o que é de Deus. Aí eu te pergunto, você é de Deus? Então tenha zelo com a sua vida, porque você é dele. Cuida, não brinca. Cuida. E aí vem Daniel, é convocado na presença do rei, porque nele achou inteligência, sabedoria. O que é sabedoria? Aplicação do conhecimento, prudência, equilíbrio. Um homem em meio à Babilônia, em uma terra de adoração aos vários deuses, mas que foi fiel em meio ao exílio, em meio ao cativeiro, em meio à situação adversa. Ele manteve a posição. A gente lê nos primeiros capítulos de Daniel
E Daniel assentou-se, ou seja, Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Daniel, ele decide não se contaminar, não se corromper, não se vender. Rei Nabucodonosor morreu, passou o governo dele, Daniel ficou lá. Vem rei Belsazar, transgride aí com os utensílios, morre naquela noite, Daniel fica lá. Vem Ciro o persa, Daniel fica lá. Sabe por quê? Porque Deus, como nós lemos em Provérbios, aleluia, 16:4, o Senhor criou tudo que existe com um propósito definitivo. Deus tem propósito para a sua vida. Talvez você está passando por aflição no emprego, aflição no casamento, e você não está entendendo por que a dor. Não quer entender muito sobre a dor, mas entende o propósito da dor. Como fala muito aqui o pastor Fábio, o processo. O processo. Aleluia. Daniel permaneceu de pé, porque foi fiel ao propósito. O rei Nabucodonosor, ele conseguiu tocar nos utensílios que eram ordenados só para os descendentes de Coate, porque Deus permitiu com um propósito, mesmo sendo um dia mau para os judeus, um dia mau para a nação de Israel. Propósito. Se você quer ficar de pé, procure se inteirar no propósito que Deus quer que você esteja. Qual o propósito que eu estou nessa igreja? Qual o propósito que eu estou nesse grupo? Qual o propósito que eu estou em Vitória? Estou para quê? A pessoa está lá, não sei para quê, para onde eu vou, o que eu estou, o que eu vou fazer. É igual aquela pessoa que fica no ponto de ônibus, para onde você vai, não sei, qualquer onde serve. Se você não sabe para onde você não vai chegar a lugar nenhum. Nós precisamos saber para onde vamos. Confesso que foi para mim um desafio hoje estar aqui. Um primo meu lá do Rio de Janeiro, eu não tenho família aqui de sangue, mas tem a família dos irmãos em Cristo, que nos amam, tratam com carinho, eu e minha esposa, cuidam da gente, mimam essa mulher, enfeita essa mulher, até furaram a orelha dessa mulher. Colocou uma pedrinha na orelha dela, que não tinha orelha furada. Estão falando em dar um toquezinho de maquiagem aí de leve. De leve. Exagero não, ao propósito. Eu ganho as coisas, cuido, ganhei. Essa aqui eu já tinha, vem. Ganhei um sapato que eu forcei para caber, sabe, Gil? Acho que não vai dar, não. Cuidado que eu estou aqui. Por quê? Porque eu sou cuidado. O propósito de Deus comigo aqui nesse lugar. Mas foi difícil para mim estar aqui hoje. Minha família toda em Minas Gerais, muitos no Rio. Tem parente lá no Meia, tem parente em Pilares. Pastor Wilson conhece esse lugar lá, eu acho. Conhece, Pastor Wilson? E um primo meu de 27 aninhos suicidou. Em meio à depressão, hoje eu estava lá no trabalho, estava ali passando por um treinamento, aprendizado. Minha prima solta no grupo: o Ezio morreu. Eu quase fiquei como esse rei, as pernas balangou, murchou. Tomei um susto com a notícia, ainda mais no grupo. O Ezio morreu. Eu falei, gente, eu estou o quê? Como assim? O que aconteceu? Aí liguei para ela, chorando, eu já comecei a chorar também. Eu sentei, e ela foi e falou: Diego, ele estava bem ontem, tomou café e tal. Ele estava lutando, tratando a depressão. E vai entender a cabecinha, né? E hoje, essa noite, pela manhã agora, ele se enforcou. E o corpo está pendurado lá dentro de casa. E eu não estou com coragem de entrar lá. Falei, não entra mesmo não. Não queira lembrar do seu irmão, é minha prima mais velha, irmã dele mais velha, com essa imagem enforcada. Aí ela me mandou uma mensagem agora de noite: estou no ML, saindo do ML, perícia para liberar corpo.
para comprovar que realmente suicidou, polícia, tanta coisa. E como toda pessoa que suicida, um primo meu abriu as contas das redes sociais dele, estava lá uma carta: me perdoe, família, eu fui fraco. Triste, triste. Eu tinha todas as razões. Confesso que até quando eu cheguei aqui, uma dor no peito, uma tristeza. Tem pessoas que são muito racionais. O primo estava longe, distante. Talvez você tenha uma facilidade de chorar até com uma criação sua que morre, mas enfim, cada um é de um jeito. Eu liguei ali, pastor Fagner, os pastores aqui da igreja, o grupo da intercessão, irmã Linda, as irmãs Raquel, me deixando palavras, orando, e aquilo foi como força para mim, porque minha vontade era de pegar um voo para o Rio, mas cadê o dinheiro? Pensei de ônibus também, não tinha dinheiro. E aí eu comecei a me angustiar, eu preciso fazer mais pela minha família, eu comecei a me sentir culpado. E o pastor Fagner, sabiamente como falou: pastor Diego, você não vai salvar o mundo. Por que você está aqui em Vitória? Eu falei: com propósito. Você está cumprindo o seu propósito. Você tem trabalhado arduamente na igreja. Você tem servido ao Senhor nessa terra. Você não é culpado pela morte do seu filho. Mas sabe aquele desejo de querer ter feito mais pela pessoa? E aquele sentimento de impotência? É exatamente o que eu senti. Era um primo de primeiro grau, a mãe dele já tinha morrido de lúpus há 19 anos atrás. E um baque é para o pai. O pai agora perde um filho, perdeu a esposa, perdeu os pais dele, os avós de casa, que ele estava cuidando, morreu há pouco tempo. Alguns anos, 4, 5 anos. E aí agora fica o pai, meu primo sozinho, que essa prima minha mora do lado. É triste. Mas por que eu estou aqui? Propósito também. Propósito. Por que você está naquela escola, irmã Denise? Propósito. Por que você está nessa igreja, irmã Rogério, irmã Lino? Propósito. Você, irmã Kelly ali, humildemente, formada na área da psicologia, juntamente com seu esposo, está ali, atendendo como uma conselheira aqui na igreja, como uma espécie de irmã aqui, dando suporte, né, irmã Kelly? As pessoas pensam: irmã Kelly, eu vou surtar. Ela: calma, eu posso te ajudar. Não surta não, procura ajuda. Quero matar o Senhor, matar o Senhor. Calma, tem jeito. Jesus te ama. Você é utensílio dele, você é povo dele. Ele se importa com você, aleluia. Se você cair, ele vai te erguer, porque ele te importa com você. Mas e com os ímpios, o que acontece? Provérbios 24:16. Os ímpios, todavia, são arrastados para a desgraça. Os ímpios são arrastados para a calamidade. Mas o justo não. O justo, se ele cair 7 vezes o Senhor tornará a erguer. Sabe por quê? Porque ele te amou. Porque ele se importa com você. Ele se importa com o propósito que ele tem com você. Mas para isso a gente precisa ser um homem segundo o coração de Deus, ser de Deus de verdade. Em 1 Coríntios 6 diz: glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Ele. Glorificai a Deus no vosso corpo. Será que temos dado culto a Deus com a nossa maneira de ver, com o nosso corpo? 1 Coríntios 6, 19 ao 20. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Está vendo que está ligando uma coisa com a outra? Você é parte de Deus. Você é precioso. Por isso que eu fiz questão de repetir: Deus conhece os seus utensílios. Deus conhece o que é seu. Deus se enciumou das taças de ouro, porque as taças não eram para ser conduzidas de qualquer maneira, para festas de orgias e bebedeiras, mas era para a glorificação do nome de Deus. Os utensílios no antigo concerto, eles eram
como uma espécie de registro, como uma espécie de comunicação à nação da glória de Deus. Cada utensílio do tabernáculo, do templo, eles tinham uma representatividade entre o pacto com Deus e a nação de Israel. Tinha uma representatividade. Assim como nós temos também uma representatividade nos dias de hoje. Quantas horas aí, por favor? 4 às 9? 9? Estou encerrando. Nós também somos importantes e carregamos uma representatividade para esse século presente. Nossa vida precisa de comunicar a manifestação da presença. E não se preocupe, se você é assim com Deus, se você está com ela com Deus, se você está na obediência com Ele, ai de quem querer tocar em você para fazer festa de imundícia. Ai de quem querer tocar a sua vida para querer pôr o dele para fazer as coisas de qualquer jeito nela. Papai vai olhar lá e dizer assim, não dá não, eu tenho ciúme, é meu. E ai de quem tocar em um só cabelo teu, você é a menina dos olhos de Deus. Irmão, você é a menina dos olhos, você é precioso. Se alguém tocar de qualquer forma, meu irmão, ele vai agir. Não é para você ficar também com sentimento de vingança. Toca em mim pra você ver. Ficar espraguejando os outros, não. Só seja fiel, porque Ele trabalha a favor daqueles que nele confiam. Ele trabalha, e foi por isso que Cristo se manifestou. Vamos dar uma lida no Tito 2, de 1 ao 14. Tito 2, de 1 ao 14. Tito 2, de 1 ao 14. Cada um lê um versículo bem alto para a gente encerrar aí. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça de Cristo Jesus. Tá ganhando aí? Tá entendendo? Amém. Prossiga. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Dessa forma, estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos. Pode prosseguir. A serem sensatas, seguras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Próximo. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Próximo. Linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo dignidade nenhuma, que quer dizer ao nosso respeito. Com o versículo tá no versículo 7, né? 9. Da linguagem hoje eu fiquei perdido aqui. Que a minha linguagem é arcaica. Exorta os servos que sujeitem ao seu Senhor em tudo e agradem, não contradizendo. Versículo 10. A não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade,
a vontade desordenada deste mundo. Vivamos neste presente século de maneira sóbria, equilibrada, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do nosso grande Deus, Senhor Jesus Cristo, a qual deu a si mesmo por nós, para nos remir, nos perdoar de toda iniquidade e nos purificar para si, um povo especial, zeloso para as boas obras. Eu encerro as minhas palavras com esta orientação do livro de Tito. Está aí a receita do bolo. Agora é só bater o bolo e comer gostoso. Orientação às mulheres, aos jovens, aos velhos, a menino, a todo mundo aí. Para que a gente vai fazer isso tudo? Não roubar o patrão, é ser manso, submeter, ser irrepreensível, ser moderado, ser boa dona de casa, não blasfemador. Por que isso tudo? Simplesmente para viver uma renúncia de uma vida mundana. Versículo 12. E para que eu tenho que renunciar à vida deste mundo? O curso que a maioria segue. Porque eu estou, versículo 14, aguardando a bem-aventurada esperança, o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus, a qual deu a si mesmo por nós, para nos perdoar de toda iniquidade e purificar para si um povo. Falei, eu sou esse povo, seu especial, zeloso de boas obras. Um Deus zeloso que quer ter um povo zeloso, um Deus que tem ciúmes, ou seja, um Deus que tem zelo, um Deus que zela pelo aquilo que é dele, e ele zela pela sua vida. Porque nós lemos em Tiago, ele tem ciúme de nós, ele tem zelo por nós. Então não sejamos, um crente comum, um crente que vai na onda. Faça a diferença. Seja tu uma bênção. Ah, mas no louvor todo mundo fala, você não é todo mundo. As mães de antigamente falavam, ô mãe, mas todo mundo fala, você não é todo mundo. A gente tem mania de querer ser igual a todo mundo. Mas Deus fez Rogério com propósito, fez Diego com propósito, fez Giovanni com propósito. Eu sou muito diferente do Rogério, mas não sou melhor que ele, nem ele que ele. Ele alcança lugares que eu não alcanço. Eu alcanço locais que talvez ele não alcance. Mas de propósito. Somos utensílios de Deus. Somos povo de Deus. Para a glória dele. Para declarar a manifestação de Deus, o amor de Deus. Vivendo em comunhão. Servindo a Deus, servindo a igreja, servindo os irmãos. Expressando para o mundo que queremos morrer na nossa velha natureza. Para aguardar a nossa esperança, a vinda de Jesus Cristo. Deus está falando nessa noite. Fique sobre os seus pés. Louva ao Senhor por essa rica oportunidade de compartilhar com a igreja essa palavra. Não preocupe com o tempo, porque Deus cuida daquilo que é seu. Eu confesso que ainda minha renda profissional é baixa. Eu preocupado, e querendo fazer Uber, e querendo, sabe? Aí uma irmã, muito amiga nossa, falou, pastor, eu quero saber em que hora que você vai ter tempo para sua família. Está difícil já você sendo pastor e trabalhando fora? Eu falei, não sei. Eu preciso ganhar mais dinheiro. Aí Deus me puxou a orelha na situação. Falou, se você está tanto tempo para arrumar mais emprego, você está tanto tempo para visitar mais os irmãos. Foi aí. Ele nos ama. Aí para mostrar o amor dele, que é ele que me sustenta, Deus levanta lá um empresário lá de Minas Gerais, sem eu falar nada com ele, e deposita R$1.000 na minha conta.
Eu vou lá e já pago o aluguel adiantado, que vence no dia 1º ainda. Eu paguei já de uma vez. Ô glória. Eu ofertei ainda na vida de alguns irmãos parte desse dinheiro. Cuidar de Deus, propósito. Não se preocupe. Se preocupe em ser dele, em ter sua vida na condução dele, porque ele te ama. Você é dele. Pode apagar as luzes para a gente orar. Enquanto o louvor canta, eu quero te fazer um convite. Talvez você está dentro da igreja, mas você tenha esquecido desse propósito de Deus na sua vida. Talvez você está dentro da igreja, crente, mas tenha esquecido o propósito de Deus na sua vida. Deus, essa noite quer te dispersar na bondade dele, ao cuidado dele, porque você é dele. Cante. Não se compra, nem se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Cante para ele, Yeshua, Jesus, é Jesus, Yeshua, Jesus. Cante para ele, ele quer lavar, ele quer te limpar, ele quer te capacitar. E ainda que você cair, ele quer te levantar, porque ele te ama, ele cuida do que é dele. Você é povo dele, você é herança dele, nação dele, povo santo escolhido para a glória dele. Mediante ao amor de Deus. Cadê a primeira pessoa que quer se entregar ao chamado de Deus? Levante a mão, você que entendeu esta mensagem. E fala, eu quero, eu preciso me entregar a Jesus. Eu sou povo dele, eu quero ser dele. Eu quero ser cuidado por ele, mas eu preciso obedecer ainda mais. Levante a sua mão comigo, você quer se entregar ao chamado de Deus. Você talvez nos visita, talvez já frequenta essa igreja há um tempo, mas Jesus está te chamando. E com essa mensagem você entendeu que você precisa mais de Deus. Com essa mensagem você entendeu que você é povo dele e precisa deixar ele cuidar mais da sua vida. Que você precisa lutar contra o sistema corrompido, o mundanismo, e se entregar à verdade divina, aguardando ele nos buscar para nos levar para morar ao seu lado, para junto dele. Levante a sua mão, se entregando a Jesus. Todos já são crentes em Jesus. Eu costumo brincar
e falar uma grande realidade nesse tom de brincadeira. Se você morrer hoje, você sabe para onde você vai? Ou você está na força do braço, como Belsazar, que ali olhou para os utensílios e falou: é meu, eu faço o que eu quiser. E veio a sentença: Menê, menê, tekel parsim, achado foste em falta, pesado foste na balança, teu reino acaba hoje e será dado a outro. Jesus, Ele quer te trazer para um reino que não tem fim, o reino dos céus. Esse reino começa no seu coração, na sua vida, com a entrega ao nome dEle, com a entrega ao chamado dEle, com uma vida de renúncia ao pecado e uma entrega de uma vida a Ele para viver conforme a vontade dEle. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Todos já são crentes em Jesus, todos já se entregaram ao chamado. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Em nome de Jesus, oremos. Deus, leva este povo em paz, em segurança. Em nome de Jesus, que a tua paz permaneça no seio da tua igreja. Que as pessoas que estão aqui venham lutar contra a vida mundana, lutar contra os princípios do curso deste mundo, ser pessoas segundo o teu coração. Muito mais do que o ter, mas ser. Deus, não levar a vida de qualquer jeito, entendendo que o teu nome é sagrado, que o teu nome é santo, e que nós, como povo teu, o Senhor tem zelo nas nossas vidas e também exige de nós uma vida de renúncia, uma vida de zelo, uma vida santificada. Tem misericórdia de nós como tua igreja. Nos dê um resto de semana abençoado. Traga-nos na vigília de sexta-feira em paz, em segurança, para juntos prestarmos cultos a ti na vigília de sexta-feira e no culto de domingo, em nome de Jesus. Amém. Sexta-feira, vigília, que horas?